Senhora, a todos os irmãos, estamos aqui nesta grande entrevista com o grande Zito Chimbia. Mas antes, eu quero aqui explicar algo muito curto. Infelizmente, vários usuários estão a usar o mesmo nome Moz Gospel e nós tivemos que emigrar para o Índico Gospel exatamente por causa do usuário, porque é assim, nós vamos falar acerca da entrevista com o Zito Chimbia, alguns vão entrar Moz Gospel, a primeira que vier, o primeiro nome que vier, vai parar a falar, não estou a ver o Zito Chimbia, então fica mais difícil, então procuramos um nome exclusivo, Índico Gospel, e agora é o programa Índico Gospel, Índico Gospel Entrevista, onde temos aí a oportunidade de falar um pouco acerca da música evangélica, falar com alguns fazedores, né, da vida evangélica aqui na nossa página Índico Gospel, em simultâneo com Beira Louvor. Eu não quero falar muito hoje, vamos direto ao nosso assunto. Bom, estamos aqui a falar acerca de quem é o Zito Chimbia, mas eu quero saber como é que descobriste, né, o dom que Deus colocou em ti, porque como acabaste de falar, né, toda a sua família inteira é cristã, o seu pai é pastor e a maior parte da sua família também canta. E não cantar na igreja, cantam e cantam bem, graças a Deus. Eu tenho a oportunidade de ver as pessoas que fazem coro, né, nas suas músicas, tanto como em alguns concertos, são suas irmãs. E Zito viajou, note, Zito viajou e Zito foi convidado para um concerto de Massingarela, e o seu irmão foi cantar como Zito. Mano, tocar e cantar, eu pensei que fosse simplesmente um baterista e cantasse a música Jesus Anima, mas mano, é uma benção. Amém. O dom que é em ti, quando é que consegui descobrir? Quando eu era pequeno. Quando era pequeno? Tinha quantos anos? Por aí 8, 9, não sei o quê. Por aí 8, 9. Na minha casa sempre se cantou, então... Pelo fato de ter essa linhagem de cantar? Sempre brincávamos de cantar em casa e... Então, quando era pequeno, eu me lembro que uma vez eu estava a cantar no quarto, minha mãe saiu e foi falar para meu pai, Zito canta bem e tal. E minha mãe sempre falava para mim, Zito, você canta muito bem, tem dom mesmo, é algo que Deus te deu. Então, foi mais ou menos nessa época. Depois já começaste a cantar na igreja? Com 8 anos? Com 8 anos já tinha assim uma ideia de canto, mas com meus 12 anos entrei no grupo de louvor e adoração na época. Batizado com 12 anos? Com 12 anos também. Depois entrou no grupo de louvor? Certo. Uau, graças a Deus. Certo. Uau, era um adolescente entrando no grupo de louvor e adoração da igreja? Certo. É forte, mano. Porque normalmente eu penso que estamos a falar de sensivelmente 2002, né? Não, 2007 provavelmente. 2007 era difícil uma criança estar numa função muito assim elevada, assim, né? Mas então, graças a Deus. Eu queria saber ainda mais, Zito, depois que entraste em 2007 para o grupo de louvor, quando é que pensaste já em gravar suas músicas? E abençoar as outras pessoas, né? Isso, eu pensei em gravar minhas músicas com o incentivo das pessoas que me viam nos eventos. Então, como eu disse, eu fazia parte da banda Young Life, então fazíamos alguns concertos, cantávamos em algumas escolas, nem mesmo lá na Ponta G, então algumas pessoas perguntavam quem compôs ou quem escreveu algumas músicas, eu tinha a participação e escrevia as próprias músicas. Então eu falava que era eu e tal, não, você tem que gravar por aí. E dali que me deu essa curiosidade de que as pessoas incentivavam, você precisa gravar, porque é uma coisa diferente, as tuas músicas são diferentes, me toca nesse aspecto e naquele, você tem que gravar isso, tem que gravar. E foi daí que eu pensei em gravar. Assim que estamos a começar com a nossa entrevista, eu queria saber, pessoas falavam para gravar, mas patrocinavam ou só falavam só? Só falavam só. Que Deus te abençoe. Há um versículo na Bíblia que diz assim: quando você ver o seu irmão com fome, chegou em sua casa, se você dizer Deus te abençoe, mano, não estará a fazer nada. Não só fé, mas também obra. Vai passar o número do nosso grande abençoado Zito Chimbia no nosso rodapé. O nosso grande produtor, o Rodolfo, vai deixar ficar.
eu queria pedir um grande favor. Ah não, eu não sou empresário. Sim, não é empresário, mas tem 10 meticais na conta. Olha, quando nós abençoamos outra pessoa, estamos a lançar semente para nossas próprias vidas. Em algum momento nós até pensamos que estamos a abençoar a pessoa, mas também estamos a abençoar a nós mesmos. Certo. Alguém me disse, parece que estamos aqui num sistema de pregação, mas não é pregação, mas mesmo para fazer perceber as pessoas que chega de dizer Deus te abençoe, chega de dizer vamos gravar sem ajudar. Alguém disse assim, no banco, aliás, no céu tem um banco, e aqui na terra tem um ATM onde nós podemos depositar um certo valor no céu. Eu perguntei, mas como? A Bíblia fala que não ajuntei tesouro aqui na terra, mas guarda tesouro lá no céu, onde não vai enferrujar. E quando a pessoa ajuda o seu próximo, está a guardar tesouro onde? Lá no céu. E ele diz que a única forma de depositar esse tesouro nesse banco do céu é amar o seu próximo, é ajudando o seu próximo. E aquilo tocou-me bastante. Espero que toque também assim e ajude o nosso querido abençoado a gravar muitas músicas. Eu tive a oportunidade de conversar consigo. Falaste que tem mais de 10 músicas arquivadas, não gravadas. Então, mano, ajude, faça a sua parte. E Zito Chimbia, pessoas falavam para si, espero que agora as pessoas ajam. Cheguem e falam, mano, Zito, eu não tenho muito, mas está aqui, pega 10 meticais. 3 pessoas, 10 meticais é 30. Zito, não tenho muito, pega 100 meticais. 100 meticais, 4 pessoas são 400 meticais. Aqui na Beira tem muitas igrejas, vários concertos você já teve a oportunidade de participar. Imagine só nesses concertos, se cada pessoa tirasse um metical, quantas músicas você já teria? Muitas músicas. Então espero que as pessoas possam colocar isso dentro de si e vamos mudar o nosso cenário. Quantas músicas agora, atualmente, você tem? Das músicas lançadas, provavelmente 6, 7 músicas. 6, 7 músicas. Que eu já consegui lançar. Qual foi a mais difícil em gravar? Mais difícil? Yeah. Em gravar, a mais difícil para mim foi Me Faça Voltar. Me Faça Voltar. Yeah. Sim, aquela música. Eu me lembro de um dia, era antes de nós nos conhecer, estávamos no Gilead. Certo. Nós já éramos amigos no Facebook. Você colocou uma foto do Gilead, cantaste lá, e eu coloquei um trecho da música e você falou, uau, conseguiste pegar a letra. Lembra desse comentário? Lembro. E eu disse, não, gravei, nem fiz uma gravação no telefone e comecei a escutar, dali tive a vontade de escrever e aquilo ficou dentro de mim quando lançou a música. Uau, é música que toca e vais ter a oportunidade de escutar. O nosso produtor vai deixar ficar aí a música, vai escutar um trecho, é uma música muito forte. Me Faça Voltar foi difícil por quê? Me Faça Voltar foi difícil. Eu gravei no estúdio do Manaene, no Zito. Então ele é um produtor assim exigente, né? E antes de eu gravar ele me pediu para cantar, eu cantei até cansar. Ah, é? Eu cantei até cansar e depois quando chegou a hora de gravar, quando ser alguma coisa na música, ele pede que você possa repetir quase tudo. Então fiquei no estúdio para gravar a música. É um produtor exigente, mas aprendi muito. Valeu a pena, né? Valeu a pena. E falaste de produtor, Manaene, que fez a sua música, e já passaste na mão de quantos produtores? Até uns três produtores. Já tive a oportunidade de gravar com o Chimbi, do Ecoma. Gravei também com o Manaene, o Kizito, né? E também gravei com NP. Uau, NP. Uau, que bom. Eu não vou aqui perguntar dentre os 4, 3, qual é o melhor, senão vou aqui criar ciúmes entre produtores. Melhor deixar aqui. E vai ser golado. Certo. Zito, foste para o Brasil, foste para a Noruega, passaste de África do Sul. Tem um outro país em que você foi? Portugal também passaste por lá. Por que foste para lá? É uma pergunta meio capciosa, mas essa é uma pergunta em que muitos querem saber. O que Zito Chimbia foi fazer nesses lugares? Ok, eu fui para o Brasil no intercâmbio. Certo. No intercâmbio de música.
Eu estava pela segunda vez em Maputo, no Festival Internacional Gospel, né? Representando a cidade da Beira pela segunda vez em Maputo. Então, quando lá cheguei, estava num dia no ensaio e apareceu uma senhora enquanto eu ensaiava com a banda. Então ela de repente pediu que eu parasse o ensaio. Eu queria responder como é que você parou o ensaio. Mas dali, quando nós paramos, ela perguntou de onde eu era. Ela achou que eu fosse de Chimoio, mas eu disse que eu era da cidade da Beira, disse que você canta muito bem e tal. Daí ela me perguntou, você não quer viajar? Quem te pergunta? Assim, de repente. Quem te pergunta se não quer viajar? Então eu disse, eu quero, não sabia para onde era, logo ela disse, vem para o meu escritório. Então quando ela sai, as pessoas disseram, você acabou de conversar com a diretora da Music Crossroads. Então era a própria diretora, ela disse que estava lá em cima e pensou que tivesse uma banda lá embaixo com disco e tal, mas era eu cantando com o grupo. E foi assim que eu ganhei essa oportunidade, ganhei essa bolsa porque ela gostou de mim, gostou de me ouvir a cantar. E eu fui para o Brasil nesse intercâmbio de música, onde tive a oportunidade de ter essa relação com pessoas de vários outros países e aprender mais sobre música, passar por uma formação também musical. Por aí. E eu até queria primeiro procurar saber acerca desses outros países que você já passou, mas já que tocaste em Brasil, vimos várias fotos na rede social. Foto com Isadora Pompeu, em um concerto do Fernandinho, certo, e vários outros artistas. certo, Estavas em um lugar onde se produz músicas evangélicas. certo, Lá tem uma indústria de música. certo. Existem vários estúdios. Vários estúdios. Bem qualificados. Bem qualificados. E ao voltares para aqui, qual é o seu sentimento com a música evangélica? Com a música evangélica aqui em Moçambique? Quando eu estava a voltar do Brasil, as pessoas, quando eu já estava ainda no Brasil, me ligavam e diziam, você precisa voltar porque as coisas não são as mesmas, porque eu estava em muitos eventos Para o Brasil ou para a Beira. As pessoas me chamavam, você precisa voltar, estamos com saudades. E assim, os eventos aqui pararam um pouco e tal. Eu falava, não, eu não sou responsável pelos eventos, mas não, assim, você está a fazer falta. Então, quando eu regressei já depois, entendo que houve porque havia muitos projetos, Beira tem muitos projetos e planos para a música gospel. Graças a Deus, nesses aspectos somos ativos, mas por causa de ciclone Idai, eu acho que muitos projetos ficaram parados. Isso que fez com que, quando eu já voltei do Brasil, encontrei a cidade um pouco parada, porque as pessoas não tinham como fazer eventos, porque tinham perdido os bens. Mas graças a Deus, no ano passado conseguimos ter 1 ou 2 ou 3 eventos, né, evangélicos. Conseguimos. Uau, que bom. Mas será que dá uma vontade de levar o Brasil para Moçambique? Brasil é Brasil. Moçambique é Moçambique, né? Eu tive. Então, qual foi a sensação de estar em lugares onde você só ouvia cá em Moçambique? Qual foi a sua sensação? Qual foi o seu sentimento? Primeiro aquilo abre mente, porque nós às vezes achamos que crescemos muito e nós estamos preparados, ou já crescemos muito, somos pessoas muito bem qualificadas. Esse é o perigo de você estar no mesmo lugar e a viver as mesmas coisas. Porque quando eu fui para o Brasil, eu descobri outras coisas, a minha mente foi ampliada. Eu vi como outros músicos, estive com pessoas que têm muito mais tempo de carreira do que eu, que têm muito mais experiência e na verdade eles têm mais apoio financeiro, eles têm tudo isso. Então a experiência que eu tive foi, como eu posso explicar, houve um impacto na minha vida porque aprendi muito de pessoas grandes e eu encorajo aos outros, né, talvez para poderem sair do seu habitat, para poderem aprender com os outros. Sempre é bom sair do teu lugar, da tua zona de conforto, para você poder aprender com os outros. E como fazer, porque assim, eu pude perceber que a África do Sul tem uma referência evangélica. Certo. Vai para Zimbábue também tem uma referência evangélica.
E em Moçambique é difícil de encontrar essa referência. Falo não uma referência que muitos conhecem, falo uma referência mundial. Você vai para Zimbábue, está lá Charo Charamba, está lá Zimpuris. Você vai estar lá Sebastião Magacha. Mesmo as pessoas não evangélicas também conhecem. Vai para a África do Sul, está lá Joy Celebration, se não estou em erro. Está lá a Rebecca Malop. Então, vem para Moçambique, é um pouco complicado. E graças a Deus que o Manzito Chimbia está a revolucionar. Estava aí o nosso querido abençoado que acabaste de falar, o pastor Aníbal, que revolucionou um pouco o evangelho, a música evangélica, mas pararam. Espero que o que Deus está a colocar em sua vida cresça. Então, como trazer o que você teve a oportunidade de ver e a sua mente teve a oportunidade de abrir para cá? Ok. Como trazer o que eu tive a oportunidade de ver e abrir para cá? Eu sinto que isso vai levar um pouco de tempo, né? Um pouco de tempo, porque, como eu disse, o Brasil está muito mais evoluído, as pessoas estão num outro nível. Falo da própria qualidade de tudo, nem mesmo a tecnologia, né? E lá as coisas são muito mais fáceis comparando a Moçambique, porque para nós termos esse referencial, as pessoas precisam ser conhecidas. E nem mesmo os artistas evangélicos não são muito conhecidos. O que nos faz conhecidos? Não simplesmente nós cantamos numa igreja, mas nós participamos em vários eventos, gravação de CDs, DVDs, vendermos. O que nós podemos mais fazer? Vender a nossa imagem. É isso que vai nos fazer nós sermos conhecidos. Mas, por causa da nossa situação financeira, são poucas pessoas que têm a oportunidade de gravar um DVD próprio e de vender, fazer esse todo marketing. E eu penso que nós podemos, de primeira, sermos unidos, né, como cristãos, e que se levantem pessoas dispostas, né, a investir no outro, porque tem algumas vezes que você sente que eu não estou bem nessa área, mas você quer esforçar simplesmente porque você tem dinheiro, você não sabe cantar, não sabe, mas você conhece alguém que... Se estás na página do Facebook, deixa um like na página, deixa um like nos vídeos e compartilha. Se estás na YouTube, deixa um like e subscreva-se para ter mais novidades aqui no Vera Louvor ou Moth Gospel. Somos 100% evangélicos.